acordo com a teoria cinética, a pressão exercida por um gás sobre as paredes do recipiente que contém o gás seria resultado, como de fato é, resultado das colisões das moléculas com as paredes do recipiente. Ora, tendo assumido isso, resta-nos agora determinar a pressão exercida por um gás, sempre pensando na pressão como resultado das colisões das várias partículas que compõem o gás. De forma que o exercício a ser feito em seguida é o de relacionar a pressão com o volume ocupado pelo gás e com a energia das partículas que compõem o gás. E é isso que vamos nos dedicar agora, a explicar como, no contexto da energia cinética, é possível escrever uma expressão para a pressão exercida por um gás. Muito bem, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: num gás temos um número muito grande de moléculas. E estas moléculas colidem com as paredes do recipiente. Aqui, nós resolvemos adotar um recipiente esférico, então estamos pensando aqui num gás contido numa esfera de raio R. R, portanto, é o valor do raio desse volume. É claro que, em se tratando de uma esfera de raio R, o volume ocupado pelo gás assume uma expressão relativamente simples, né? Em termos do raio, 4/3 de π vezes R ao cubo. Esse é o volume ocupado pelo gás, expresso em termos do raio dessa superfície esférica que delimita, né, o volume ocupado pelo gás. Agora, vamos fazer um exercício bastante simples, né, onde eu considero apenas uma molécula. Essa molécula, na realidade, todas as moléculas, vamos admitir que tenham a mesma massa. Então, vamos, portanto, lembrar que, neste caso, se P é o momento de uma molécula, vamos começar com P, de uma delas, então a energia cinética de uma delas é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2, ou, alternativamente, p ao quadrado sobre 2m. Muito bem, agora vamos considerar uma colisão, né, da molécula com as paredes do recipiente. Ora, nesse caso, nós podemos e vamos determinar a força sobre o recipiente como resultado da colisão. Nós vamos escrever que força, na verdade, a força que eu vou calcular aqui é apenas a componente normal da força, de forma que ela exerce, a cada colisão, né, exerce uma força sobre o recipiente, e é essa componente que nós vamos calcular aqui, né? É a componente, na verdade, normal da força a cada
colisão, de forma que essa força, entendido como sendo a componente normal da força, ela é igual, uma expressão bem simples, igual à variação do momento dividido pelo intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo vai ser o intervalo de tempo que vamos adotar como sendo o intervalo de tempo entre duas colisões, né? Muito bem, então vamos calcular cada um desses elementos aqui, né, independentemente. Ora, se o momento dessa partícula aqui é P, essa componente normal da força, na realidade, seria ΔP, se eu considerar esse aqui como sendo o eixo x, né, é igual a ΔPx. Então, poderia escrever assim, ΔP igual a ΔPx, né? Ora, ΔPx é a componente do momento quando eu faço agora a projeção ao longo do eixo x. De forma que eu posso escrever ΔPx como sendo igual a P vezes cosseno do ângulo θ, e é claro que quando a partícula atinge a superfície, ela experimenta uma reflexão, né? Sai com o mesmo ângulo, né? De forma que a variação do momento, portanto, é igual a duas vezes P é o momento da partícula, vezes cosseno θ, que é basicamente a soma dessas duas componentes, né? Eu tenho um Px menos essa componente x, me dá duas vezes P vezes cosseno x, que é a variação de momento, na realidade, né? Muito bem. E o ΔT? Nós vamos considerar o ΔT como o intervalo entre duas colisões. E o intervalo entre duas colisões é igual à distância percorrida de uma colisão até a colisão seguinte. Vamos chamar, então, essa distância dividido pela velocidade da partícula, mais velocidade é igual a P sobre m. Portanto, ΔT é igual a distância dividido por P, e aqui multiplico por m, porque a velocidade é igual a P dividido por m. Agora, resta-nos determinar a distância D, né, entre duas colisões. Ora, essa distância D é igual a duas vezes esta distância aqui, esta distância. Mas esta distância aqui, então, D é toda essa distância, D, que é igual a duas vezes R vezes cosseno θ. Portanto, é igual a m sobre P vezes duas vezes R dividido por cosseno θ. Por que dividido por cosseno θ? Ora, essa distância aqui nada mais é do que R vezes cosseno θ. Essa aqui. R vezes cosseno θ. A distância total é duas vezes essa. Então, D é igual a duas vezes R vezes cosseno θ. Muito bem. Ora, a força, portanto, a cada colisão, estou pensando sempre na colisão de uma partícula apenas, estamos começando assim, né? Ou seja, a força como sobre a parede resultante de uma colisão apenas, essa força é dada por ΔP, que é duas vezes P, vezes cosseno θ, que é ΔP, dividido por m, vezes duas vezes R vezes cosseno θ,
e agora dividido por P. Quando eu divido por P, é a mesma coisa que multiplicar aqui em cima por P. Ora, esse cosseno θ se cancela com cosseno θ e a expressão para a força, portanto, é 2 vezes P ao quadrado dividido por M, mas eu tenho um 2 aqui também, então esse 2 também se cancela, portanto, a força é igual a P2 dividido por M, e tudo isto aqui dividido por R, portanto, 1 sobre R. Muito bem, eu calculei a força só devida a uma partícula, resultado da colisão de uma partícula. Ora, veja só uma coisa aqui curiosa, é que eu posso escrever essa força como sendo igual à metade de P2 sobre 2M, ou seja, meio de P2 sobre 2M, vezes 2 vezes, porque eu cancelo esse 2, 1 sobre R. Ora, quem é P2 sobre 2M? É a energia cinética. Portanto, a força é igual a 2 vezes a energia cinética da partícula dividido por R. E esse é um resultado extremamente interessante e que vai ser utilizado logo em seguida. Ora, se eu tenho N partículas, é claro que cada uma das partículas dotadas de uma energia cinética, né, o resultado é tal que a soma das forças, num determinado intervalo de tempo, né, devido às colisões, né, esta soma das forças é igual a 2 dividido por R vezes a soma das energias cinéticas de cada um dos constituintes, e indo de 1 até N. Ora, e a força por unidade de superfície, porque é isso que importa. A pressão é igual à força dividido pela área. Ora, a área que a ser considerada é a área da superfície. Portanto, a pressão é igual a 2 dividido por R, e aqui eu tenho uma soma sobre as energias cinéticas, dividido pela área, vezes 1 sobre 4 vezes π vezes R ao quadrado, porque a área da esfera é igual a 1 sobre 4π vezes R ao quadrado. Consequentemente, a pressão é dada por 2 vezes. Agora, eu tenho aqui 4π vezes R ao cubo, porque eu tenho R ao quadrado, R ao cubo. E agora, o que eu vou fazer é dividir por 3 e vou multiplicar por 3. De forma que, com isso, eu obtenho aqui o volume, vezes uma soma, e indo de 1 até N, se eu tenho N constituintes do gás, N moléculas do gás, e indo de
1 até n da soma das energias cinéticas, né? Energias cinéticas de cada uma das partículas que compõem o gás. Ora, o que é curioso aqui é o seguinte, eu cheguei a uma expressão bastante simples para pressão. Se esse é o volume ocupado pelo gás, eu concluo que PV é igual a 2/3, 2 dividido por 3, esse aqui é o volume, passei para lá, então 2/3, né? Da soma das energias cinéticas das partículas que compõem o gás. Eu tenho N partículas, portanto, I indo de 1 até N, e agora eu tenho soma de EI. Onde é I? A rigor, seria a energia interna, mas a energia interna de um gás livre é igual à energia cinética das partículas que compõem o gás. Então, esta é uma expressão que é muito interessante. Nós vamos depois fazer uso dela. Mas vamos simplificar esta expressão um pouco mais, né? Dá para a gente simplificar esta expressão fazendo o seguinte. É claro que se eu tenho moléculas com as mais diversas velocidades, né, essa energia cinética da iésima partícula, ela é escrita como sendo igual a m vezes VI ao quadrado dividido por 2. É a definição, né, de energia cinética, claro. Então, tendo em vista essa definição, nós vamos fazer o seguinte, esse é um conceito que a gente vai utilizar muito na mecânica estatística, né? Por exemplo, no caso da distribuição de Bose, nós vamos fazer uso disso, né? Ora, eu posso introduzir aqui o conceito de energia cinética média, né? Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho duas formas de fazer isto, né? A primeira é escrevendo PV igual a 2/3 de N. N é o número de constituintes do gás, de moléculas. Então, 2/3 de N, N é o número total de constituintes, vezes 1 sobre N da energia cinética média. Porque aqui, agora, eu tenho a somatória da energia cinética de todas as partículas. Então, eu posso pensar aqui, nessa grandeza física, como sendo a energia cinética média, essa média aqui, na realidade, é uma média aritmética apenas. Depois nós vamos transformar essa média aritmética numa média calculada no sentido de distribuição, uma função de distribuição. Mas, de qualquer maneira, essa energia cinética média, ela é definida assim, e ela pode ser também pensada como a energia cinética média de uma das partículas, é isso que a gente vai depois fazer, ao quadrado, vezes m, dividido por 2. De forma que, feito isto, eu associo a pressão,
Claro que aqui no caso eu tenho a pressão vezes o volume como sendo igual a 2/3 de N vezes o que nós estamos chamando aqui de energia cinética média, que é igual a m vezes a velocidade média ao quadrado de cada uma das partículas, né? Como eu tenho n, então é n vezes isto, né? Portanto, eu obtenho que 2/3 de n vezes m vezes a velocidade. Agora, posso usar a velocidade média, mas ao quadrado média, então vamos escrever assim, velocidade média ao quadrado dividido por 2. Então, essa energia cinética média de cada um dos constituintes. Eu devo encontrar uma forma de determinar a média da velocidade ao quadrado. Aqui seria até melhor v ao quadrado, né, médio. E esta grandeza física aqui, nós só podemos determinar fazendo uso de argumentos da mecânica estatística. De qualquer forma, o que é importante que se entenda é que, se adotarmos essa interpretação para a pressão como resultado das colisões de moléculas, como as paredes do constituinte, então nós podemos escrever uma relação, né, entre o produto PV, 2/3 de N, e agora a energia cinética média, né, média, e essa energia cinética média é a energia cinética média dos constituintes, né, dos constituintes. Então, tudo que eu preciso fazer é encontrar uma forma de determinar essa energia cinética média dos constituintes. E essa, portanto, é a expressão que nós deduzimos para a pressão quando interpretamos a pressão como sendo o resultado das colisões dos constituintes com as paredes que delimitam o volume ocupado pelo gás. O fato é que temos aqui uma expressão bastante simples que relaciona a energia cinética dos constituintes com a pressão. E, na verdade, com o produto da pressão vezes o volume. E esse é um dos principais resultados que nós podemos deduzir fazendo uso apenas da ideia de que a pressão resulta da colisão das moléculas com as paredes.